Bem, essa é a questão que está incomodando o famoso cartão da Apple, o telescópio espacial James Webb. O físico teórico americano Michio Kaku acaba de compartilhar uma descoberta impressionante feita pelo telescópio. O telescópio espacial James Webb revolucionou nosso conhecimento sobre o cosmos e sua existência. A NASA lançou esse telescópio de 10 milhões de dólares em dezembro de 2021. Ele acaba de avistar 6 galáxias enormes, cada uma do tamanho aproximado da nossa própria Via Láctea. Sim, um grupo de galáxias que existem desde o início do universo e são tão massivas que não deveriam existir. Elas foram avistadas pela primeira vez como pontos difusos extraordinariamente brilhantes e vermelhos. Essas 6 gigantes galáxias contêm quase tantas estrelas quanto a Via Láctea, mesmo tendo se formado apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. A equipe de astrônomos que descobriu as apelidou de disjuntores do universo, porque, se forem reais, essa descoberta desafia nossa compreensão da formação galáctica, explicando a existência de tais galáxias massivas tão cedo na história do universo. Isso exigiria que os cientistas revisitassem as regras básicas da cosmologia e nossa compreensão de como as primeiras galáxias surgiram a partir de nuvens de estrelas e poeira. Não se esperava que o universo primordial se organizasse tão rapidamente. Essas galáxias, teoricamente, não deveriam ter tido tempo para se formar, e os cientistas não sabem exatamente quando os primeiros aglomerados de estrelas começaram a se fundir para se formar as galáxias que vemos hoje. Anteriormente, os cosmólogos estimavam que esse processo começou lentamente dentro das primeiras centenas de milhões de anos após o Big Bang. Agora, a descoberta dessas galáxias massivas logo após o Big Bang sugere que a Idade das Trevas pode não ter sido tão escura quanto se pensava, e que o universo pode ter sido inundado pela formação de estrelas muito antes do que se imaginava. As teorias atualmente aceitas afirmam que essas primeiras protogaláxias atingiram a adolescência, transformando-se em galáxias anãs, que começaram a se fundir umas com as outras para crescer, assim como nossa própria Via Láctea. À medida que olhamos mais profundamente no universo, mais luz remota somos capazes de interceptar e mais longe no tempo podemos ver, pois a luz viaja a uma velocidade fixa através do espaço vazio. Usando o telescópio espacial James Webb para observar cerca de 13,5 bilhões de anos no passado, os astrônomos descobriram que galáxias enormes já haviam se formado em uma época muito precoce, quando o universo tinha apenas 3% de sua idade atual. Essas galáxias pareciam ter aproximadamente 13,5 bilhões de anos, colocando-as cerca de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang, de acordo com nossos modelos cosmológicos atuais. Essas galáxias não deveriam ter tido tempo para se formar, o que nos obriga a repensar tudo o que sabemos. Elas são tão massivas que desafiam 99% dos modelos cosmológicos. Isso significa que os modelos precisarão ser modificados ou nossa compreensão científica sobre a formação das galáxias exigirá uma revisão fundamental. É mais uma descoberta surpreendente do Webb. A Via Láctea forma cerca de 1 a 2 novas estrelas a cada ano. Essas galáxias devem estar formando centenas de novas estrelas por ano ao longo de toda a história do universo. Além disso, essas galáxias parecem conter até 10 bilhões de vezes a massa do nosso Sol, e uma delas pode ter a massa de 100 bilhões de sóis. Se pelo menos uma dessas galáxias for real, ultrapassará os limites de nossa compreensão da cosmologia. Agora, todas as evidências apontam para esses objetos celestiais sendo galáxias, mas os astrônomos não descartam a possibilidade de alguns deles serem quasares gigantes ou buracos negros supermassivos. O telescópio espacial Hubble, em imagens anteriores do universo primitivo, não detectou essas galáxias gigantes, mas o JWST é cerca de 100 vezes mais poderoso que o Hubble.
o Observatório Espacial foi projetado para ler os primeiros capítulos da história do universo, capturando os sinais mais fracos de luz e tem cumprido sua promessa desde o lançamento. Essa não é a primeira vez que o Webb nos força a repensar nossa compreensão do cosmos. No ano passado, ele fez uma descoberta inovadora sobre a teoria do Big Bang. Rowan Naidoo estava em casa quando encontrou uma galáxia que desafiava a cosmologia, enquanto seu algoritmo examinava as primeiras imagens do telescópio espacial James Webb. Ele se deparou com um objeto inexplicavelmente massivo e antigo, datado de apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, mais antigo do que qualquer outra galáxia já vista antes. Naquele momento, Rowan sabia que poderia ser a luz estelar mais distante já observada. Dias depois, ele publicou um artigo sobre o candidato à galáxia chamado Gliese 13, e a internet ficou empolvorosa. A descoberta extraordinária dessa galáxia, apenas algumas semanas após o início das operações do Webb, ultrapassou as expectativas dos astrônomos. O amanhecer cósmico agora começou a parecer um brilhante entardecer cósmico. Nas semanas e meses seguintes, as descobertas surpreendentes do JWST sobre galáxias extremamente primitivas, teóricos e observadores têm lutado para explicá-las. Seriam essas galáxias os primeiros indícios de que o universo é mais estranho e complexo do que nossas teorias mais audaciosas supunham? O que está em jogo é nada menos que nossa própria compreensão de como o universo ordenado emergiu do caos primordial. O registro do Hubble para a galáxia mais distante conhecida, a GN-Z 11, detectada em 2015 com redshift de 11, foi possível graças a uma atualização de 2009 no telescópio, que melhorou suas modestas capacidades de infravermelho. Um redshift de 11 correspondente a uma idade cósmica de cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang, um ponto que se acreditava que a formação galáctica começaria. As primeiras revelações do JWST estão prontas para reescrever os primeiros capítulos da história cósmica, não apenas sobre épocas e galáxias distantes, mas também sobre nossa própria existência aqui na familiar Via Láctea. Construímos essas máquinas não para confirmar o paradigma, mas para desafiá-lo, como disse o cientista Marc Cognier, na Agência Espacial Europeia. Simplesmente não sabemos como isso vai mudar. Conforme a luz de uma galáxia distante viaja pelo abismo cósmico, ela é esticada pela expansão do universo, resultando em um desvio para o vermelho. Quanto maior o valor do desvio para o vermelho, mais esticada a luz fica, e assim quanto mais distante a galáxia de origem estiver, os desvios para o vermelho das galáxias iniciais são tão altos que a sua luz visível é estendida até o infravermelho quando chega aos nossos telescópios. Mas o Gliese 13, com um desvio para o vermelho de 13, está localizado cerca de 300 anos após o Big Bang. Galáxias não deveriam se formar tão cedo no universo, embora seja necessário mais estudos sobre os candidatos emergentes. Cientistas levantaram a hipótese de que galáxias menores poderiam ter se formado no início do universo, o que poderia explicar objetos como o Gliese 13. Mal sabiam eles que o JWST estava apenas começando a desvendar o universo. Nos dias seguintes, dezenas de candidatos a galáxias, incluindo o Gliese, apareceram com desvios para o vermelho, estimados em até 20, apenas 180 milhões de anos após o Big Bang, alguns com estruturas inesperadas que não se esperava que se manifestassem tão cedo na história cósmica. E agora, uma descoberta diferente de qualquer outra foi feita, revelando rachaduras na cosmologia durante a exploração de uma região próxima à Ursa Maior. Um grupo de astrônomos identificou 6 objetos fracos, como eles apareciam há mais de 13 bilhões de anos. Suspeita-se que esses objetos sejam galáxias antigas, e os cientistas esperam que essas primeiras coleções de estrelas e matéria turbilhante tenham sido relativamente pequenas. Depois de tudo, essas galáxias não tiveram muito tempo para se formar ou crescer, mas elas são gigantes. Essa descoberta nos desafia porque esses objetos são vermelhos e brilhantes. As observações do JWST indicam que essas galáxias podem abrigar bilhões de estrelas, semelhantes à nossa galáxia, a Via Láctea.
Essas galáxias se formaram cerca de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang, quando simplesmente não deveria haver matéria suficiente para criar explosões estelares fantásticas e sistemas solares. As galáxias extremamente distantes são esses objetos difusos vermelhos mostrados aqui. Elas são vermelhas devido à expansão do universo, que estica a luz viajando através dele, resultando em comprimentos de onda mais longos, ou seja, mais vermelhos. A pesquisa sobre essas galáxias está apenas começando. Há potencial para que algumas dessas massas vermelhas brilhantes sejam um tipo diferente de objeto primordial, como um quasar, um corpo de matéria extremamente quente girando em torno de um buraco negro e emitindo uma enorme quantidade de luz no espaço. Mas não temos certeza. Há muitos mistérios no universo, mas uma coisa é certa: o nascimento do universo está agora sob intenso escrutínio. Tudo o que sai dos dados do JWST será usado para criar uma melhor história sobre a origem do universo, porque a ciência não pode avançar sem atualizações constantes e sem compreender os novos conhecimentos que vocês têm a oferecer. Por favor, deixem seus comentários para nos informar e não se esqueçam de se inscrever no Espaço Sem Limites 365. Junto e vamos explorar!